Êxodo, capítulo 21. No capítulo anterior, nós lemos os 10 mandamentos da lei, estudamos, meditamos, e a lei quanto ao altar do Senhor. Nesse momento vamos meditar, vamos estudar e vamos gravar aqui as leis sobre os escravos hebreus. Estaremos lendo na Bíblia King James, também na Almeida Revista Corrigida, e com referências cruzadas, vamos ler também no Novo Testamento, e assim sucessivamente. Eis as leis que proclamarás ao povo, : quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Contudo, no 7º ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio sozinho, sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas, se o escravo argumentar, : eu amo a meu senhor, a minha mulher e meus filhos, não desejo ficar livre. E o seu senhor o fará aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela, : e ele se tornará seu escravo para sempre. Na outra versão: então o Senhor, com letra minúscula, o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. A sovela é um furador para couro que os sapateiros usam. É uma ferramenta utilizada em curtumes e marcenarias, que é usada para fazer um furo no couro, por onde posteriormente uma linha com agulhas será passada ali. Então é uma lança curta, uma espécie de um pau afiado numa ponta. É um furador. Continuando. O Senhor o fará aproximar-se de Deus. Na outra versão fala do juiz, aos juízes, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela, : e ele se tornará seu escravo para sempre. Versículo 7. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada da mesma maneira que os escravos. Se ela não agradar ao Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la aos estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o seu senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Na outra versão da Almeida, ARC, Almeida Revista Corrigida, está, versículo 10. Se ele tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. Aqui está, aí no 1 Coríntios 7, versículo 5 está: portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, unidos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então está se referindo ao relacionamento sexual. Abre parênteses, libido, fecha parênteses. Continuando o versículo 11. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. 12. Leis sobre homicídios. Versículo 12. Quem ferir a qualquer outra pessoa e provocar sua morte será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei este lugar para onde poderá viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia,
tu o arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Na ARC. Vamos ver Hebreus 10, 26. Aqui vai falar sobre o castigo do pecado renitente. Está escrito, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Veja só. Todo e qualquer pecado tem seu perdão e remissão em Cristo Jesus, menos o pecado da rejeição consciente e sistemática ao amor de Deus mediante seu Evangelho, que é o pecado da rejeição consciente somado à sistemática, abre parênteses, apostasia, fecha parênteses, ao amor de Deus mediante seu Evangelho. Renitente aqui está como aquele que não se conforma, obstinado, teimoso. No Micaelis fala que não cede, persistente, aquele que persiste no erro, que não cede de se arrepender, de abandonar o seu próprio costume, o seu próprio pensamento, entendeu? E resolve continuar no pecado. Então, e de forma consciente e de forma sistemática. Aí o cenário histórico dessa passagem do Antigo Testamento está registrado em Números de 15, 27 a 31 e refere especialmente àquelas pessoas que, havendo confessado sua fé no Senhor, decidem afastar-se do corpo de Cristo, a igreja, negando a fé que um dia abraçaram. Rejeitar o sacrifício de Cristo é rejeitar a única possibilidade efetiva da salvação eterna, a única, porquanto não existe nenhum outro sacrifício aceito por Deus. A expressão, abre parênteses, feriu os pés do Filho de Deus, fecha parênteses, comunica o sentido de, abre parênteses, absoluto e renitente desprezo ao Senhor e à sua palavra, fecha parênteses. Repito, abre aspas, absoluto e renitente desprezo ao Senhor e à sua palavra. Zacarias 12, 1, 9, aqui leremos. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende aos céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Versículo 2: farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Versículo 3: naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Versículo 4: naquele dia deixarei todos os cavalos em pânico e os seus cavaleiros loucos, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão, os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de forma que o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Versículo 9: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém.
Voltando em Hebreus, os salvos perseveram na fé. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Veja só, com o passar do tempo, tendemos a ganhar mais conhecimento bíblico e experiência na convivência com o corpo de Cristo. Todavia, precisamos sempre nos lembrar do tempo em que fomos alcançados pelo divino amor do Senhor, quando a luz da salvação brilhou alegremente em nossas mentes e corações, como as boas novas de Deus. João 1,9, Atos 2, 40 ao 44. Veja só agora, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. O autor de Hebreus toma como base a Septuaginta, abre parênteses, o Antigo Testamento em grego, fecha parênteses, para salientar o fundamento da fé cristã. 2 pontos, a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e a vida cristã, abre parênteses, cristã, fecha parênteses, como resultado direto da fé que depositamos em nosso Salvador. Hebreus 2, 3 e 4. O autor escreve para os salvos e perseverantes, porém está consciente de que há alguns insinceros entre os crentes, mas que somente o Senhor poderá cuidar deles. Muitos cristãos hebreus serviram de, abre aspas, espetáculo, fecha aspas, ao mundo, abre parênteses, literalmente em grego, teatrizomenoi, fecha parênteses, devido às muitas e terríveis perseguições por causa do Evangelho que viviam e pregavam, contudo ainda não haviam passado pelo martírio que viria, 1 Coríntios 4, 9. Mesmo assim, alguns já estavam apostatando da fé. Em Jerusalém, porém, vários santos líderes do Senhor morreram torturados por proclamarem a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Estevão, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão do Senhor Jesus, esses por volta do ano 62 depois de Cristo. Voltando, leis sobre violências e acidentes. Versículo 18. Se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas se sobreviver um dia ou dois, não será punido, uma vez que se trata de sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida. A chamada lei da retaliação, abre parênteses, lei de talião, fecha parênteses, como demonstra seu teor, versículos 23 e 25, Deuteronômio 19, 21, tinha como objetivo impor uma punição por um ato faltoso que se enquadrasse no valor moral do crime praticado. Jesus, ao invocar a lei maior, 2 pontos, lei do amor, corrigiu o modo popular e errôneo de compreender e aplicar essa lei, quase sempre com força de vingança, e indo muito além no castigo proporcional a uma ofensa ou prejuízo cometidos. Mateus 5, 38 e 42, em relação a Levíticos 24, 20. Continuando, versículo 24, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva e o cegar, deverá conceder imediata alforria como compensação pelo olho inutilizado. A palavra alforria, vamos ver aqui,
Ela aparece assim: alforria, do árabe al-ruia, ou manumissão, é o ato pelo qual um proprietário de escravos liberta os seus próprios escravos. Esta libertação assume diferentes formas consoantes o tempo e ao local da sociedade escravagista. A primeira palavra para, entre aspas, liberdade vem do sumério amag, que corresponde à alforria da escravidão por dívida. No Brasil, alforriava-se como em nenhum outro lugar. A alforria se torna, portanto, um problema à historiografia brasileira, pois um escravo alforriado, fujão ou morto é igualmente para o sistema um escravo a menos. Também do árabe al-urriá, que significa, entre aspas, afastamento de falhas, escravidão ou maldade, estado de homem livre, não escravo, liberdade. A palavra alforria era um documento através do qual o proprietário, já lemos, de um escravo reincidia dos seus direitos de propriedade sobre o mesmo. O escravo liberto por esse dispositivo era habitualmente chamado de negro forro. A noção de liberdade se confundia com a ideia de dispor de si. O direito de propriedade do senhor em relação ao seu escravo passava para este processo, que culmina em uma maior autonomia do cativo. Todavia, devido ao estatuto jurídico de escravização, que perdurar até 1871, o escravo poderia ter sua liberdade revogada. O domínio do senhor, com letra minúscula, antes real, tornava-se virtual. Essa cultura de manumissão demarca a inferioridade intrínseca do negro, até quando liberto. A liberdade concedida pela manumissão, devido ao seu caráter movediço, mesmo que raríssimas fossem as revogações das promessas de alforria, estabelece novos mecanismos de produção de patronagem, reiterando assim o status quo escravista. Voltando então, no versículo 26, se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva e o cegar, deverá conceder imediata alforria como compensação pelo olho inutilizado. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe-á liberdade por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Versículo 29. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono foi avisado e não o manteve devidamente preso, e esse boi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono igualmente morto. Caso, porém, lhe concedam a alternativa de um pagamento, poderá resgatar sua vida mediante o pagamento que lhe for exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo, e o boi deverá ser apedrejado até a morte. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um poço e não tapar e nele cair um boi ou jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono pelo valor de venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser de propriedade do primeiro. Versículo 33. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor, e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o boi já era conhecido como violento e chifrador, e seu proprietário não o guardou devidamente, indenizará boi por boi, mas o animal morto será seu. Mateus 26:15. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo.
Aí vai falar, tinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. É a passagem que Pilatos lava as mãos. Vamos ver. O versículo 11. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou, : És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus, : Tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos, : Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era de costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs : A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinham conhecimento de que o haviam entregado por inveja. Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Você veja só, Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu em Roma entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo, narra vários atos de impiedade e falta de sabedoria de Pilatos, cujo principal registro na história está ligado exclusivamente à sua atuação na condenação de Jesus. Pilatos desviava fundos do templo, massacrou alguns samaritanos sem um julgamento justo. Foi deposto pelos romanos e suicidou-se entre os anos 31 a 41 depois de Cristo. Então Pilatos principalmente a atuação dele foi na condenação de Jesus. Ele também roubava dinheiro, massacrou alguns samaritanos sem um julgamento justo e foi deposto pelos romanos e suicidou-se entre os anos 31 e 41. Suicidou-se. Pilatos era muito supersticioso e pesou-lhe o sonho de sua esposa pagã. Além disso, o nome, entre aspas, Barrabás em aramaico significa, entre aspas, filho do Pai. E Jesus era conhecido como, entre aspas, filho do Pai em relação a Deus. Pilatos percebeu a divindade de Jesus. João 19, 11, 12. Tentou aproveitar a tradição do indulto de Páscoa para influenciar a multidão a pedir a libertação de Jesus. Mas o povo, atiçado pelos sacerdotes e anciãos, sedento pela volta do bandido Zelote. Marcos 15, 7 e 27. João 18, 40. Mas o povo, atiçado pelos sacerdotes e anciãos, sedento pela volta do bandido Zelote, as suas atividades subversivas contra Roma, rejeita o, entre aspas, filho de Deus e aclama o, abre aspas, filho do homem pecador, fecha aspas. A humanidade narcisista e hedonista tende a ignorar o verdadeiro Deus e seus profetas e se entrega nas mãos de sua própria imagem e caráter, de um seu semelhante induzido pelo diabo. Aí no versículo, para concluirmos, versículo 26.
Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Você veja só, Pilatos tenta evitar a morte, entre aspas, do divino, como teria se referido ao Senhor mais tarde, e saciar a sede sanguinária da multidão, submetendo Jesus a uma terrível sessão de açoites. Esse tipo de castigo não era tão cruel que fora proibido aos cidadãos romanos, sob qualquer motivo. Apenas escravos e provincianos eram chicoteados como preparação para a crucificação. Os chicotes eram feitos de finas tiras de couro duro, trançadas com um pedaço de osso, chumbo e espinhos agudos e venenosos. O martírio de Policarpo, por exemplo, é descrito nos documentos da comunidade de Esmirna como, abre aspas, dilacerado pelos açoites a ponto de ser possível ver os vasos sanguíneos interiores e a estrutura do seu corpo. Eusébio relata sobre o flagelo cristão Doroteu, sob Diocleciano, abre aspas, até seus ossos ficaram expostos, fecha aspas. Por isso, eram comuns os flagelados morrerem antes da crucificação. Mas Jesus suportou tudo em silêncio, Isaías 53. Muito sacrifício foi oferecido para que os discípulos de hoje possam servir a Cristo com liberdade e alegria. Muito sacrifício foi oferecido para que os discípulos de hoje possam servir a Cristo com liberdade e alegria. Não é em alguns países que nós vemos que tem grande perseguição, como a Indonésia, como a Coreia do Norte e outros países que têm uma perseguição violenta contra os cristãos. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Êxodo 21. E se assim Deus nos permitir, subsequentemente estaremos lendo Êxodo, meditando, estudando Êxodo 22, leis sobre roubos e prejuízos. As dúvidas nós esclarecemos aqui na Palavra de Deus, aqui na Bíblia. E por isso somos ensinados todo dia a ter uma vida aplicada à leitura, para entendermos e aplicar depois o que entendemos na nossa vida cotidiana.